Bem-vindos ao programa Notário e Notável, aquele mesmo, o Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e estarei com vocês hoje para falar sobre a ENOR, atendimento ao público, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados e uma aula magna da doutora Patrícia Ferraz. A Escola Nacional de Notários e Registradores, ENOR, foi criada com o interesse de capacitar e aproximar a classe notarial e registral. Ela foi instituída em 2012 pela Noreg-BR e Febranor, e hoje é mantida pela CNR e a Noreg-BR. Estamos hoje aqui com a doutora Fernanda Abud, diretora-geral da Escola Nacional de Notários e Registradores, ENOR, e tabeliã registradora do Cartório de Registro Civil e Notas da Comarca de Santa Maria de Suaçuí, Minas Gerais. Como a senhora está, doutora Fernanda? Muito bem, muito obrigada, Duda, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Cartório Contemporâneo para falar um pouquinho sobre a ENOR. A senhora poderia contar um pouquinho a história da ENOR? Sim, a Escola Nacional de Notários e Registradores, ela veio com a missão de aperfeiçoar, de levar cursos para notários, registradores, titulares, substitutos, colaboradores, os funcionários, assim como estudantes de direito ou qualquer pessoa que tenha interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a matéria, sobre a atividade notarial e de registro. A ideia é que, com a abertura da escola, que oferece cursos, quer sejam presenciais ou à distância, em EAD, todos possam estudar, aperfeiçoar, conhecer um pouquinho mais sobre o que são as funções desenvolvidas em um cartório, mas também entender que, principalmente com a aula em EAD, seja possível ele, a qualquer momento do dia, conseguir estudar, que às vezes o trabalho, não é, a função do dia a dia impede as pessoas de estudarem. Então, a missão, o objetivo principal da escola é mostrar, disseminar conhecimento, trocar experiências, muitas das vezes até mesmo atuando no direito comparado, porque o modelo brasileiro, ele veio do nosso modelo alemão, germânico, que aí também teve influências do direito francês, do direito espanhol e do direito português. No momento em que veio para a América Latina e que de alguma forma teve as influências das nossas legislações, é preciso estudar todos os dias, porque é uma lei muito dinâmica, que todo dia tem uma alteração por um projeto de lei, por uma nova lei infraconstitucional ou até mesmo por alguma PEC da Constituição Federal. Por isso, é importante estudar. O objetivo da escola é esse, é facilitar o acesso ao estudo. E com isso também demonstrar que a prática do dia a dia, ela pode ser disseminada. Um cartório pode mostrar para o outro o que está fazendo. E com isso, a escola seja ali um arcabouço de conhecimento com renomados professores do Brasil inteiro, de várias regiões, para que possam, com isso, trazer sua experiência. Uma troca de pesquisa que é muito rica. Como tem sido lecionar durante a pandemia e como era antes? Em 2012, assim que eu assumi o cartório, realmente a minha realidade era uma e eu estava com muito conhecimento da matéria de concurso para poder realizar o certame e passar, mas eu não tinha conhecimento da prática. E aí, o meu dia a dia foi muito rico no sentido de eu verificar experiências de outros cartórios, de outras pessoas que já estavam lidando há muito mais anos,
Só que eu percebi que eu não tinha onde buscar essas experiências, eu tinha que falar com as pessoas, com os meus colegas, eu tinha que ler alguma coisa, eu tinha que telefonar para alguém ou trocar ali um contato. Eu sentia falta de ter uma orientação da qual eu pudesse me valer para, no momento em que eu ingressar no cartório, eu ter uma prática, um manual de boas práticas. Faça assim assado que você vai conseguir lidar com a sua experiência melhor. Ou então, entre aqui, assista às aulas, veja um curso, faça parte de um grupo de pesquisa da qual você vai obter mais conhecimentos. Eu sentia falta disso. E assim, conversando com o nosso presidente na época, da Noreg Brasil, o Dr. Rogério Portugal Bacelar, que hoje é o presidente da Confederação dos Notários e Registradores, a CNR, e ele brilhantemente pensou nessa situação, vamos constituir uma escola, porque assim teremos ali um ambiente melhor para disseminar essa cultura, trocar essa experiência e ensinar aqueles que estão entrando nos cartórios. E foi perfeito e foi maravilhoso. Na época, nós então construímos muito mais curso presencial, constituímos um corpo docente maravilhoso, com renomados professores da nossa classe, e assim pudemos desenvolver, idealizar grupo de pesquisa, ou então montar algum curso muito específico para a prática do dia a dia do cartório. Saliento que a sua pergunta específica do que mudou, creio que hoje, principalmente com a pandemia, a diferença para as escolas é a questão do curso em EAD, ou seja, um curso realizado à distância, da qual os alunos possam se valer da tecnologia, de entrar numa plataforma e ali escolher o curso que quer fazer, assistir aulas em videoconferência, ou então assistir aulas gravadas e com isso conseguir manter-se no dia a dia do que é preciso hoje a gente aperfeiçoar o conhecimento. Posso dizer que a pandemia foi realmente um paradigma, né, que mudou a forma de ensino no Brasil e que talvez possamos nós nos valer desse conhecimento para daí talvez até continuar mais e mais. Eu sou de uma época que talvez era muito complicado assistir uma aula total em videoconferência. Eu gostava de ir presencialmente, trocar dúvidas ali com os meus colegas, com os professores, só que a pandemia nos obrigou a ficar mais reclusos em casa e com isso aprendermos a lidar ali nas aulas em videoconferência. E tem sido agradável a experiência. Creio eu que foi um divisor de águas e que hoje, se Deus quiser, acabando a pandemia, nós possamos usufruir mais do ensino à distância e, se Deus quiser, voltar com presencial, porque também é uma situação muito agradável para que a gente possa interagir mais com os alunos. E dar aula era algo que a senhora já tinha feito antes ou não? Poucas vezes, mas eu já tinha dado aula, sim. A minha formação, ela vem do direito administrativo, eu tenho uma faculdade de direito administrativo, da qual eu fiz. Eu também lidei algumas vezes com cursos na Fundação Getúlio Vargas, e depois eu me apaixonei pela atividade notarial de registro, e como advogada eu fui atrás do ingresso num concurso público disponível e entrei nesse concurso de notas e registro civil em Minas Gerais, da qual eu faço questão de salientar que é uma atividade extremamente interessante, rica, com experiências maravilhosas e que vale muito a pena para todos aqueles que tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais. Há vários cursos na ENOR, que é bem simples o site, todos podem acessar e conhecer. Mas a minha experiência era pequena, eu havia dado aulas poucas vezes, também focado em outras áreas, tá? Da questão mais administrativa,
empresarial ou mesmo de situações do direito da arte mesmo. A questão e o meu relacionamento com a atividade notarial de registro se deu principalmente após o meu ingresso no cartório extrajudicial em 2012. E, coincidentemente, foi quando constituímos a escola para que assim pudéssemos fazer uso dela, de grupos de pesquisas e assim conseguir evoluir. E aí sim eu fiz um mestrado, estou fazendo um doutorado, para que eu possa agora continuar lecionando, que é um prazer muito, muito bom, e eu estou bem feliz com a atividade que eu realizo. Então a senhora gostou da experiência? Com certeza, Dura, com certeza, como eu disse, não só gosto, tá, como procuro me aperfeiçoar cada dia mais, e para isso a escola tem trazido um leque de opções, de parceiros. Nós, por exemplo, já realizamos agora recentemente o 12º Fórum Internacional de Direito Notarial e de Registro, também comentando a questão ele é um simpósio, perdão, é um fórum internacional, então tivemos experiência da Alemanha, dos Estados Unidos e de alguns outros países, e isso é muito rico, é muito importante a gente conseguir dialogar com outros professores que estejam em outros locais diferentes do Brasil. A nossa realidade aqui é na Alemanha ela é muito mais diferenciada por ser um direito que é de alguma forma um pouquinho mais absoluto, enquanto o nosso é relativo. Tem uma questão do direito comparado na Espanha ou em Portugal, que é um pouco diferente da atividade desenvolvida aqui, em que pese que eu saliento que são mais de 84 países que têm atividade notarial semelhante à nossa. Um pouco mais diferente ao direito notarial e de registro que existe nos Estados Unidos. Anglo-saxônico é um pouco diferenciado, em que pese que lá também o país rege com muito mais questões de seguro do que mais o direito por si só. Então, é uma situação bem diferente. Mas já foi até comprovado que o nosso modelo brasileiro, ele é muito eficaz, ele é muito eficiente, a sociedade tem muita confiança, inclusive em pesquisas que já foram desenvolvidas com o Instituto Datafolha, ou com o Instituto do Paraná e alguns outros, mostrando que a sociedade confia na atividade notarial de registro acima de vários outros segmentos, né? Então, enfim, é preciso isso, é preciso estudar, é preciso trocar experiências para que possamos cada vez mais aperfeiçoar essa atividade que é tão nobre, que é a atividade notarial e de registro. E quais são os planos futuros da ENOR? Queremos fazer mais e mais parceria com outras escolas. Tá? Já fizemos parceria com a Escola Nacional da Magistratura, com a AMB, já fizemos parceria com escolas e universidades de outros países, como a Federal da Argentina, como agora estamos realizando com a de Coimbra, de Lisboa, assim como da Espanha. Então, nós queremos crescer no sentido de termos cada vez mais parceiros, quer seja aqui, onde há também universidades extremamente ricas, o estudo no Brasil é de excelência, então nós queremos isso, dar passos onde essa parceria possa ser um pouco maior e assim possamos trocar experiências com outro corpo docente, com outros professores, com outros segmentos e né, a fusão desse ambiente acadêmico é muito rico para que a gente possa aprender, quer seja para usufruir no nosso serviço, na nossa atividade desempenhada, como também pretendemos que quem quer que venha a fazer parte desse rol tenha a oportunidade de saber um pouquinho sobre essa questão que é mais focada no direito civil, no direito empresarial, da qual nossa atividade ela se ergue, ela se desenvolve no dia a dia. Que ótimo, doutora Fernanda. É um prazer ter a senhora aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço mais uma vez, é super importante podermos falar sobre atividade notarial de registro, quer seja para a TV Justiça, quer seja aqui no Cartório Contemporâneo, ou para quem quer que possa ter vontade, né, de conhecer um pouquinho mais sobre ela. Muito obrigada, eu fico à disposição, conte comigo sempre que precisar. Agora chamamos o Dr. Bernardo Kesi, assessor jurídico da CNR e advogado especialista em direito notarial, registral e de proteção de dados, para falar de um tema muito importante, a Lei Geral de Proteção de Dados. Dr. Bernardo, seja bem-vindo. O senhor poderia explicar para a gente o que é a LGPD? Obrigado, Duda. Obrigado à CNR o convite. Obrigado, TV Justiça. Duda, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela surge como uma demanda da sociedade em rastrear o uso ilimitado, indeterminado e restrito dos dados pessoais, das informações das pessoas físicas, né? E também das pessoas físicas de pessoas jurídicas. Aquelas pessoas físicas que sejam administradoras de pessoas jurídicas, representantes, sócios, também são tutelados. Vem num fenômeno do mundo. Hoje você vai comprar uma cadeira, você fala assim, eu quero comprar uma cadeira, e entra no Google e está lá um anúncio de cadeira, né? Então a gente está sendo a todo tempo escaneado, mapeado com hábitos de consumo. A gente sabe que surgiu ali o escândalo do Cambridge Analytics, né? Que foi justamente o que elegeu, foi determinante para a eleição de um representante de um país, para o Brexit também, baseado em dados pessoais que sejam capturados por essas empresas. Então, a resposta disso vem na Europa com a chamada GDPR, que vai tutelar a maneira como as empresas coletam dados dos seus cidadãos, né? E no Brasil, a 13.709, ela vai organizar como estas informações serão tratadas no nosso país, o que as empresas precisam informar aos seus titulares de dados pessoais, quais são as limitações, as proibições, o que pode, o que eu posso armazenar, o que eu preciso de um consentimento, o que é um legítimo interesse meu, o que eu posso fazer porque a lei me autoriza, tanto do ponto de vista de comercial, privado, público, e aí também entram os cartórios, né? São listados no artigo 23 da lei, como entidades também, né, a cumprirem essa determinação de adequação da gestão de informação à lei. Dr. Bernardo, qual a importância dos cartórios adotarem a LGPD? Perfeito, Duda. Os cartórios são verdadeiros repositórios de dados pessoais. Os livros cartoriais, os documentos arquivados, os indicadores, tudo isso são documentos, né, que, físicos ou eletrônicos, eles vão armazenar dados das pessoas, dos usuários que provocaram o serviço de registro público. Então, por isso, como verdadeiros repositórios de dados pessoais, porque os protocolos, os atos praticados perante os cartórios, eles levam dados pessoais consigo, é fundamental a sua adequação. Não fosse isso, né, não estivesse claro que os delegatários de registro público, eles são controladores desses dados pessoais sob sua guarda, sob sua tutela, seja por conta da própria 13.709, seja por conta da 8935 e normas específicas que claramente colocam a situação do delegatário como responsável, nós temos também uma definição na lei, no artigo 23, parágrafo 4º, que coloca o registrador público como obrigado na adequação da lei para suas práticas. Então, existe uma clara previsão. A lei presenteou os notários e registradores com a previsão ali de necessária adequação. Os notários e registradores são fiscalizados pelo Poder Judiciário e, logicamente, que o Poder Judiciário, a ANPD, poderão adotar as medidas de fiscalização para e sobre a efetiva implementação da LGPD nos atos notariais e registrais. E quais são os desafios de implementar a LGPD nos cartórios?
Os desafios são vários. É importante pensar que, no caso dos cartórios, não é como se fosse uma empresa de telemarketing, uma empresa de telefonia, que eu vou ter uma base normativa diferente dos cartórios. Ou seja, os cartórios não querem vender serviço, não, em tese, não fazem marketing, né? Então, o que está se fazendo ali é cumprimento de dever legal, quando a gente fala de uma certidão, quando a gente fala de uma escritura, quando a gente fala de um protesto. Então, de uma certidão de óbito, tudo aquilo ali é conforme tratativa estabelecida por norma específica. Mas os cartórios têm essa dinâmica, que é a dinâmica pública, mas eles também têm a dinâmica privada, que é o chamado gerenciamento administrativo financeiro do artigo 21 da 8935 de 94 da lei. Ou seja, os delegatários também são empregadores, os delegatários também são contratantes, os delegatários também têm um ambiente físico em que vão organizar essas informações. Então aqui vai se aplicar também o conjunto de regras que são típicas de outras empresas. Então o desafio dos cartórios é, ora, se vestir de transparência e de adequação às questões polêmicas do registro público em face da LGPD, que vão ser muito determinadas pelas normas de serviço, né, notadamente, por exemplo, o próprio CNJ, e também se adequar na parte privada, na gestão dessas informações, do ciclo de vida, da temporalidade dos documentos, e logicamente que as duas circunstâncias determinarão a necessidade de nomeação de encarregado, elaboração da política de privacidade e tantas outras coisas que são necessárias de acordo com a lei. A LGPD para os cartórios é também, por isso, muito importante a sua adequação, né, em relação a todas essas peculiaridades, a parte pública e a parte privada. Quais são os benefícios trazidos pela lei para a realização dos atos nos cartórios? Os benefícios são vários. Primeiro que a LGPD, ela protege o acervo registral. Então, nós estamos assistindo a várias movimentações que buscam reproduzir para uma outra finalidade o acervo público. Algumas entidades ou empresas privadas que queiram, por exemplo, ter um mapeamento próprio de preço de imóvel, né? Outras entidades que queiram ter um acervo privado de nascimentos. Bem, isso pela lei não é possível, porque o controlador dessas informações é o próprio delegatário. E o delegatário se via várias vezes desafiado a, pela normativa vigente, dizer não a um pedido em tese ilícito, eu quero as matrículas de 1 a 10 mil do cartório. Então, se é um direito de certidão, que argumento eu vou usar contra esse pedido que, na verdade, quer fazer uma solicitação de certidões em massa, em bloco, para uma entidade que não sou eu, delegatário, para uma questão que não é nem o próprio governo, né? Lembrando que o STF, ele também foi contra, se posicionou contra a reprodução em massa, né? Mutantes das concessionárias de telefonia para o IBGE. Então, a LGPD, meus caros, ela realmente desafia esse transporte, esse compartilhamento massivo de informações de uma pessoa para outra, quando esta pessoa é a responsável pela tutela. E por isso também o CNJ suspendeu liminarmente o compartilhamento de informações com o Sinter, e essas questões são das mais sensíveis para o debate. Então, hoje, o delegatário já tem um espírito normativo, um conjunto de normas que o autorize proteger o seu acervo registral, o que eu falo registral de registro público, contra esses pedidos em massa, esses pedidos que querem dar uma outra finalidade que não a finalidade da sua fé pública. Isso também é ato de comunicação com aqueles pedidos anômalos. Eu quero saber quem, em 98, celebrou contratos com a Caixa no cartório, qual é a relação que isso tem com a fé pública registral imobiliária. O que ele está perguntando de propriedade e dos consectários da propriedade? Nada. Ele está querendo fazer uma devassa na vida do cidadão para uma outra finalidade que não tem relação com a natureza da fé pública. E essa natureza da fé pública é o que compartilha
é o que autoriza o compartilhamento das informações com terceiros. Então, as normas de serviço, elas vão muito nesse sentido, de autorizar o delegatário a proteger o seu acervo. E existem outros benesses também, Duda. O delegatário que se adequa, ele melhora a eficiência do seu serviço de registro público. Ele está minimizando os riscos de vazamento, de incidentes de vazamento. Ele está, inclusive, protegendo a sua própria esfera da delegação. Porque hoje não é uma questão quando vai haver, não é uma questão se vai haver um vazamento, é quando vai haver um vazamento. É um e-mail errado que o próprio escrevente manda, era para ser interno, ele acaba disparando isso para externo, né? É uma foto que é colocada em um grupo do WhatsApp, é o escrevente que atendia no balcão de notas aquela comunidade toda pelo seu WhatsApp privado, e quando ele sai do cartório, está lá a vida do prefeito, está lá a vida do delegado, de Dona Maria, de seu Zé, certidão de nascimento, imposto de renda, cópia, ata notarial de traição. Então, existem várias questões que são muito importantes e dizem respeito apenas à intimidade e privacidade das pessoas, que o delegatário, ao se constatar um incidente de vazamento, que pode ser sério sim, e isso não é apenas hacker, ele poderá se proteger na sua responsabilidade civil e administrativa, até criminal, quando ele tiver tomado todas as atitudes necessárias de adequação à LGPD. A LGPD, Duda, é uma lei de prevenção de riscos, de mitigação de riscos e de prevenção de incidentes. Ela não vai impedir um risco de acontecer, de se materializar, mas ela com certeza vai diminuir. E o que o legislador quer? Ele quer avaliar se o delegatário foi diligente no que tinha que ser feito, se ele adotou a máxima diligência. Isso vai muito ao encontro da jurisprudência que já havia em torno da responsabilidade administrativa, né? O dever de diligência para observar uma conduta, se foi omissiva, se houve uma questão de culpa. Isso também vai ao encontro da própria lei. E quais são as adequações necessárias nas equipes de cartório para garantirem essa proteção dos dados? As adequações são aquelas colocadas pela própria lei, pelas normas de serviço. Então, é preciso nomear um encarregado, esse encarregado pode ser interno, esse encarregado pode ser externo também, dando essa consultoria no dia a dia da adequação à lei. É preciso elaborar a sua política de privacidade, em que você vai deixar claro para os usuários, os próprios funcionários, o governo, os juízes do corregedor permanente, né, ou as corregedorias, de que maneira você trata aqueles dados. Logicamente que existe um padrão em relação a algum tipo de atividade específica, né? Cada tipo de atribuição vai ter similitudes, né, em relação a determinada forma como se faz uma certidão, etc. Mas o processo, que é o que vem antes, vai variar. Por quantos dias você mantém as imagens de câmera de videovigilância? Que dados você coleta no protocolo? Com que frequência você mantém os currículos que as pessoas te enviam? Então, tudo isso precisa ser informado na política de privacidade a partir depois do mapeamento das atividades do cartório. O mapeamento, você vai chegar em cada setor, vai ali cadastrar da maneira como são tratados os dados pessoais, vai fazer o registro de uma das circunstâncias do artigo 7º da lei. Eu estou cumprindo lei, eu estou cumprindo um contrato, eu estou agindo no meu legítimo interesse, é uma circunstância de consentimento, fazendo as adequações de necessidade e finalidade e a própria adequação também. A adequação é uma das circunstâncias do artigo 6º. Enfim, você precisa passar por todos os setores, aplicando o que sejam essas boas práticas e registrando o que você fez. Além, lógico, de você treinar a equipe para que essa equipe esteja efetivamente apta a, no dia a dia, exercitar o que seja aquelas decisões de cumprimento da LGPD pelo delegatário. A parte de capacitação é essencial. E você registrar isso, fazer os aditivos contratuais. Então, para finalizar a explicação disso, a LGPD ela envolve processos, que é fluxos de atividades para você adequar, né? Coletar o mínimo possível, fazer ali algumas questões em relação a restringir quem está tendo acesso,
até fisicamente também, somente ao que é necessário. Tecnologia, a gente vai discutir muito o provimento 74 dentro da LGPD, que é um provimento que tutela as questões de tecnologia. Ambiente, que é o espaço físico, e o espaço eletrônico também, não deixa de ser um ambiente. E também as pessoas, que é justamente você orientá-las ao cumprimento da lei. E isso, o encarregado, seja interno e ou externo, vai ter uma fundamental importância. Foi agora, em 1º de agosto, que as sanções para quem não cumprisse a LGPD começaram a ser aplicadas, certo? Correto. A partir de agosto, a lei prevê a possibilidade das sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É importante lembrar que essa não é a única forma de persecução pelo não cumprimento da lei. Então, a ANPD pode aplicar multa? Pode. Mas o juiz corregedor permanente pode fiscalizar e pode abrir um processo administrativo pelo descumprimento de norma? Pode. O delegatário, se ele não declarar o imposto de renda certo, ele pode perder a delegação. Então, é uma situação peculiar, porque aquele titular de cartório, ele precisa cumprir todas as normas que existem na legislação. E essa é uma norma, certamente, que vai ser objeto, já está sendo, de apuração de cumprimento pelos órgãos correcionais e também pela ANPD. Então, quando a gente fala de sanção administrativa, a gente não pode olhar somente para a ANPD, porque a fiscalização desse cartório também é pelo Poder Judiciário em uma esfera administrativa. Além disso, Duda, não nos esqueçamos que aquele que se sentir prejudicado pelo não cumprimento da lei vai poder provocar o Poder Judiciário, inclusive na esfera contenciosa de indenização. E isso também está valendo. Então, já passou da hora de todos os cartórios estarem nessa jornada de adequação, né? E isso é realmente importante por conta da gestão do risco. E não adianta fazer modelão. Modelão não vai... Eu costumo brincar assim, tem gente que fala, vamos trazer a LGPD Amada em 7 dias. Que você vai fazer ali um modelo, você vai ter ali uma circunstância pronta, um Ctrl+C, Ctrl+V, e LGPD é dentro do cartório. Então não adianta a gente querer fazer uma maquiagem e achar que se adequou à lei, porque a lei não é só documento, a lei também envolve pessoas e processos. E por isso, os cartórios, eles estão fazendo esse tão bom trabalho de adequação, né? E certamente vão se consolidar como uma das entidades de grupo, categorias que melhor se adaptaram à lei. E como tem sido essa implementação nos cartórios? Tem sido desafiadora, você tem várias realidades, você tem cartórios com 100 pessoas que trabalham lá, você tem cartórios que é somente o delegatário e uma outra pessoa, né? Então, como é que a gente fala de encarregado quando sou eu e mais um? Tá? Gente, para os cartórios deficitários, aqueles que têm dificuldade de fazer investimento, você vai ter um menor desafio pela quantidade menor de fluxos de dados pessoais também nesses cartórios. Então, eu não posso tratar igualmente quem é desigual. Né? Então, um cartório pequeno, ele vai fazer o possível na jornada da adequação. Mas hoje nós temos vários manuais e cartilhas e cursos disponíveis gratuitos. Então, ao delegatário pequeno, ele não teve que se adequar ao provimento 88, os cartórios não tiveram que se tornar especialistas em lavagem de dinheiro, os cartórios não precisam se adequar, aquele pequeno, às tantas normativas que existem específicas, essa é uma delas. O delegatário pequeno, ele precisa também se inteirar dessa LGPD. Por isso que encontros como esse, eles são importantes para dar nortes, né? Várias associações que também fazem parte da CNR já disponibilizaram manuais. Temos falado também em YouTube e outras mídias. Então, parabenizando também a TV Justiça de oportunizar esse momento de difusão do conhecimento, de democratização. Então, tem sido nesse sentido. Então, você tem cartórios que já estão lá no Grand Prix, né? No pódio, chegando longe, com equipe montada, com mapeamento avançado dos processos. E você vê que o cartório efetivamente absorveu aquilo que você deu de consultor. O consultor percebe
a efetiva implantação da LGPD quando o próprio comitê gestor, por exemplo, ele passa a trazer questões do seu dia a dia e não somente uma verticalidade, faça isso, assim é aqui, porque a gente precisa ensinar a fazer. Porque como são informações internas, nenhum consultor, nenhuma equipe de consultoria, nenhum facilitador de LGPD ou qualquer associação, etc., vai fazer com que haja essa modificação interna, porque os processos são internos. Então, você tem hoje cartórios muito avançados no cumprimento da lei, mas você tem ainda alguns que dizem, não, mas eu já tenho aqui a proteção de dados, eu já tenho meu firewall, o menino da TI instalou alguma coisa, e a LGPD é muito mais do que tecnologia. LGPD é muito mais do que modelo, né? Então, a gente ainda tem alguns delegatários que, eu estou esperando uma normativa específica do Conselho Nacional. Bem, o CNJ, notadamente a Corregedoria Nacional, ela vai poder pacificar muitas questões, mas outras já estão na lei. Então, não preciso aguardar uma norma específica do CNJ para poder fazer a minha adequação. Então, fica a mensagem. Adequai-vos. Vamos fazer efetiva adequação para que todo o sistema notarial registral esteja protegido, porque o judiciário começará a julgar aquele cartório que não se adequou, e os julgados atingirão também o cartório que se adequou. Então é por isso que todos devem estar atentos à necessidade de adequação. Doutor Bernardo, qual a importância de termos um programa como esse na TV aberta? Olha, eu fico feliz. A atividade extrajudicial, ela não é uma atividade de grande disponibilidade de informação gratuita, como é o caso da TV Justiça, né? E você já vê aí pelas perguntas que você fez, Duda, que é uma equipe que se preparou, que estudou o tema, que elaborou, e eu acho que isso é fundamental para a democratização do conhecimento. Em uma era da informação, a gente tem que ter como missão de vida agregar, difundir, informar. E a boa informação nunca foi tão importante, né? A gente precisa fazer pontes como essas para que a gente leve a práticas cada vez melhores, um extrajudicial cada vez mais forte e, portanto, um serviço público cada vez melhor e acessível ao cidadão. Parabéns, longa vida ao programa, parabéns CNR e muito obrigado pelo convite de vocês. Doutor Bernardo, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi uma grande satisfação em tê-lo aqui conosco e espero que volte mais vezes. Obrigado, Duda. E hoje também estamos com a doutora Érica Moreira para falar um pouco dessa área que cuida do atendimento ao público. Como a senhora está, doutora Érica? Estou muito bem, obrigada, Duda. É um prazer estar aqui com você. Bom tê-la aqui conosco. Como a senhora avalia a importância da gestão de atendimento ao público para a evolução dos cartórios? A gestão de atendimento ao público é essencial, é vital, não só para a evolução, mas para a própria existência dos cartórios. Os cartórios prestam um serviço público direcionado para toda a sociedade. Então, quanto melhor esse atendimento, melhor a satisfação dos usuários, do poder público. Enfim, apenas com uma boa gestão que nós vamos poder entender e atender as demandas dos usuários e poder prestar um serviço de excelência e de qualidade. E quais são as principais contribuições que um atendimento eficiente oferece aos cartórios? Um atendimento eficiente implica em processos bem definidos, tecnologia, treinamento de equipe, enfim, tudo para uma prática de um ato seguro, de qualidade e excelência, que também vai gerar a satisfação do usuário, principalmente, né? Qual o procedimento de atendimento ao público adotado durante a pandemia? Então, durante a pandemia, além dos procedimentos já que a gente vê comuns a quase todos os lugares, de higienização, disponibilização de álcool, aferição de temperatura, distanciamento social, não só entre os funcionários, mas entre os usuários, disponibilização de máscaras, além desses procedimentos orientados pelas autoridades sanitárias, a gente também deu prioridade para o atendimento remoto.
Isso se destacou bastante na pandemia, com a possibilidade, inclusive, de encaminhamento de documentos por correio, por e-mail, informações por telefone, até a criação de um sistema de atos eletrônicos que permite a realização de atos através de videoconferência e de assinatura eletrônica. Doutora Érica, qual a repercussão da participação dos cartórios na pandemia? Os cartórios, com certeza, foram um grande aliado da sociedade nessa pandemia, Duda. O que acontece? É considerado um serviço essencial, de grande utilidade, de muita importância na vida das pessoas, né? Ele interfere em várias relações negociais e existenciais. A paralisação dos cartórios, por exemplo, poderia inviabilizar inúmeros negócios e atos jurídicos essenciais para a população. Posso citar aqui alguns procedimentos rotineiros que nós fazemos nos cartórios para exemplificar o cancelamento de protesto, a alienação de bens, tudo isso para obter recursos, até mesmo empréstimos e financiamentos concedidos para o governo para que empresas pudessem continuar existindo, para que as pessoas pudessem manter a sua subsistência, ou o próprio cartório de registro civil, que contribuiu tanto com a elaboração de estatísticas, com as estatísticas inclusive da questão do Covid, os registros de nascimento também, que são essenciais para a manutenção da cidadania, para o acesso à saúde, por exemplo. Então, com certeza, os cartórios foram um grande aliado e, com a paralisação, certamente teria um agravamento até na crise econômica. Doutora Érica, quais as principais evoluções implantadas nos cartórios nos últimos anos? Olha, foram muitas evoluções implantadas nos cartórios. Acho que podemos destacar a desjudicialização de alguns processos de jurisdição voluntária que antes eram feitos na justiça e agora são feitos em cartório, como, por exemplo, retificação de registro, alteração de registro, divórcio, inventário, uso capião, além, obviamente, da tecnologia, que sempre traz a evolução, como a criação das centrais que permitem a comunicação entre os cartórios, a transmissão de dados entre os cartórios, a solicitação de serviços eletrônicos também e a própria emissão de serviços eletrônicos, de atos notariais eletrônicos, por exemplo. A senhora é mediadora certificada pelo M9GC Conflict Resolution Training. Esse treinamento te ajudou com o trabalho de atendimento ao público? Com certeza, certamente. A mediação, ela é um método alternativo de solução de conflitos. E com isso, durante o treinamento, a gente aprende a utilizar algumas técnicas e ferramentas que facilitam na comunicação. Então, isso com certeza é usado nos cartórios, mesmo a gente ainda não fazendo essas mediações, a gente sempre utiliza para que a gente tenha um bom atendimento, uma escuta ativa dos nossos usuários. Eu costumo falar que esse tipo de treinamento a gente aplica em qualquer lugar, não só no trabalho, mas até em casa a gente aplica para facilitar a comunicação sempre. O que são e quais são os atos típicos no cartório que a senhora trabalha? Os atos típicos são aqueles atos feitos com exclusividade, ou seja, exclusivamente pelo titular, pelo oficial do cartório ou seus prepostos designados. No cartório em que eu trabalho, a gente faz diversos atos típicos de registro civil, nascimento, casamento, óbito, os atos notariais, escrituras, procurações, testamento, entre outros. Doutora Érica, qual seria a importância de ter um programa como este sobre cartórios na TV aberta? É de extrema importância para levar informação para a sociedade, informação sobre a legislação, informação sobre os atos, como são praticados, enfim, poder tirar essas dúvidas que, com certeza, a maioria das pessoas ainda tem. É muito importante. Parabéns pelo trabalho, esse programa realmente só tem a contribuir com a sociedade. Que excelente conversa, doutora Érica. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que, assim como sanou as minhas dúvidas, sanou das pessoas também que estão nos acompanhando. Muito obrigado e volte sempre aqui no nosso Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, Duda. Parabéns pelo programa e é um prazer. No dia 27 de agosto, foi realizado o primeiro Simpósio Internacional de Sustentabilidade Socioambiental,
promovido pela Harris-NR. Nele, foram realizados diversos painéis sobre a temática ambiental, como o papel do extrajudicial para a governança das florestas públicas, as estatísticas nacionais do extrajudicial, o desafio da integração nacional de matrículas. O evento foi finalizado com uma aula magna da doutora Patrícia Ferraz, diretora da Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR. Nós, do Cartório Contemporâneo, separamos um trechinho para você ver. O que me traz aqui hoje é este importantíssimo simpósio internacional de sustentabilidade socioambiental, que tanto destacou a importância estratégica do registro de imóveis à proteção ambiental, é abordar o tema este tema sob a perspectiva do enforcement das leis e das políticas ambientais. É mais do que notório que em matéria ambiental, a prevenção e a proteção são estrategicamente mais eficientes do que a reparação do meio ambiente, muitas vezes impossível de ser obtida. Sendo assim, me parece indesculpável que o arranjo institucional voltado à proteção do meio ambiente descuide de modo tão evidente do aprimoramento dos mecanismos publicitários das informações a que todos têm direito, prejudicando não só a proteção, mas também a reparação ambiental de um lado e de outro o desenvolvimento econômico sustentável. A minha pretensão aqui hoje com vocês, nesse fim de tarde, depois de um dia de muito trabalho, é iniciar a discussão do aprimoramento dos mecanismos publicitários das informações ambientais a partir da revisão do arranjo institucional que diz respeito às políticas ambientais, para que nós possamos buscar alternativas de aprimoramento dessa publicidade dentro do sistema já implantado, sem descuidar da atual e delicada situação da economia brasileira, né? E me descolando também um tanto dessa discussão como que dicotômica entre cadastro e registro. Para tratar disso, é impossível não começar falando, né, nos lembrando do artigo 3º da Constituição Federal, que determina, dentre os objetivos da República Brasileira, a erradicação da pobreza e da marginalização. E também, sem deixar de falar da função social da propriedade, que está estampada no artigo 186 da nossa Constituição Federal. De acordo com o artigo 186, que foi inspirado pelo Estatuto da Terra, o uso da terra que não assegure a conservação dos recursos naturais, ou melhor dizendo, que resulte em dano ou em destruição de recursos ambientais, descumpre a função social da propriedade. As preocupações ambientais que foram suscitadas, externalizadas na Conferência de Estocolmo, depois no relatório Brundtland e na Rio 92, hoje se expressam, inclusive, no ambiente econômico por meio de demandas para que as organizações econômicas adotem estratégias ESG, ou seja, Environmental, Social and Governance Strategies. Isso porque nós vivemos no início do caos das mudanças climáticas e nós precisamos agir com urgência e de modo eficiente, com a esperança de que nós possamos estancar essa ameaça progressiva à humanidade e, se possível, em seguida revertê-la. Só que para isso nós precisamos de políticas ambientais efetivas e eficientes. Mas o sucesso da implementação de qualquer política depende da qualidade do arranjo institucional que abriga esta política e do ambiente institucional implantado. A ideia seminal de arranjo institucional foi relacionada ao ambiente econômico, a partir de uma concepção criada por Davis e North, dois economistas, em 1971. E que é relacionada a ambiente institucional. Para esses dois autores, Davis e North, o ambiente institucional é aquele constituído pelas regras políticas, sociais e legais, básicas e gerais, que estabelecem o fundamento para o funcionamento do sistema econômico. Esses mesmos autores definiram, então, arranjo institucional como conjunto de regras que governa o modo pelo qual os agentes econômicos podem cooperar ou competir. Mais recentemente, um outro economista, o Fiani, em 2011, asseverou que as regras que definem a forma particular como se coordena um conjunto específico de atividades econômicas em uma sociedade compõem um arranjo institucional. Bom, agora aqui na minha exposição, eu vou procurar especializar a noção de arranjo institucional, essa do Fiani,
para alcançar especificamente as regras que regulam as atividades econômicas e as estatais em relação ao meio ambiente. Portanto, a partir de agora, eu vou adotar uma nova noção, a noção de arranjo institucional econômico-ambiental. E qual que é essa noção, de acordo com a minha percepção? Que esse arranjo institucional econômico-ambiental é o conjunto de regras que definem especificamente a relação das atividades econômicas e a ação dos agentes estatais com o meio ambiente. Só que, para facilitar a minha fala, eu só vou me referir, a partir de agora, a arranjo institucional a partir dessa noção. Muito bem. Os arranjos institucionais compreendem as regras formais e as informais que regulam os assuntos relacionados à política ambiental. Também compreendem os organismos estatais envolvidos com as atividades públicas que precisam ser desempenhadas nessa política e a forma de desempenhar essas atividades. O modo como as organizações privadas devem interagir com os organismos públicos para satisfazerem os seus interesses quando relacionados aos bens ambientais. E outros aspectos que gravitam em torno da política ambiental, como, por exemplo, mecanismos de estímulo de condutas desejadas e mecanismos de repressão a ações indesejadas. Quando nós refletimos um pouquinho sobre os arranjos institucionais no Brasil, nós identificamos muito rapidamente que nós padecemos de um problema de dispersão normativa e de dispersão da publicidade das informações ambientais, especificamente as informações que são de interesses das partes envolvidas, como, por exemplo, os agentes econômicos, inclusive empresas transnacionais. Daí porque nós falamos aqui ao longo do dia em interações entre cadastros e registros. Mas agora eu queria analisar com todos os problemas decorrentes dessa dispersão publicitária sob o enfoque do enforcement das políticas ambientais e dos custos transacionais, e avaliar com vocês uma alternativa possível para o arranjo institucional a partir das instituições que nós já possuímos instaladas. A dispersão normativa, ou seja, esse grande número de normas e regulamentos que nós temos no Brasil, ao lado do imenso tamanho do nosso país e do nosso sistema federativo sui generis, quero me reportar especificamente ao fato dos municípios serem considerados pela nossa Constituição como entes federativos, esse conjunto de fatores resulta num arranjo institucional muito pouco eficiente e em razão de vários fatores que militam negativamente contra a proteção ambiental ao lado desses elementos. Quais são esses fatores? O baixo investimento nos mecanismos de enforcement, a publicidade limitada de medidas de restrição de uso da propriedade em razão de elementos de proteção ambiental e as informações relativas à investigação de danos ambientais e de sua repressão. No que diz respeito ao elemento publicitário das medidas de proteção ambiental, as fontes de informação sobre as regras incidentes ou sobre a situação ambiental dos imóveis, né, de determinada área, inclusive perante os órgãos fiscalizatórios, não estão organizadas de modo concentrado, de maneira a proporcionar às partes interessadas acesso fácil e rápido a elas. Essa falta de concentração de informação prejudica, inclusive, uma atuação mais eficiente, colaborativa e integrada dos órgãos fiscalizatórios e repressores. É visível, portanto, que a falta de um mecanismo mais eficiente de publicidade pode representar, de um lado, um elemento de estímulo ou insuficiente contenção de ações oportunistas dos agentes, sejam eles econômicos ou não. Agentes interessados na exploração, muitas vezes predatória, de bens ambientalmente protegidos e que podem se aproveitar desse disfuncional arranjo institucional que nós temos no Brasil. E, de outro lado, pode representar também um fator de desestímulo a investimentos privados. Esse desestímulo pode ser ainda mais significativo para empresas transnacionais que não estão adaptadas ao nosso ambiente institucionais e para as quais a compreensão da situação ambiental de áreas nas quais elas, porventura, têm um interesse, pode se mostrar extremamente custosa, demorada, difícil e, o pior, incerta. Mas eu queria acrescentar que o papel das instituições públicas e das organizações privadas deve ser considerado desde a perspectiva da política até a eficiência de cada uma delas no desempenho da atividade que lhes compete.
inclusive no caso dos entes públicos, com a avaliação da capacidade operacional de cada um deles. Ou seja, não adianta a gente atribuir uma determinada atividade para um determinado ente público se ele não tiver capacidade técnica e meios, recursos humanos e materiais para desenvolver adequadamente essa atividade. Quando nós olhamos o cenário brasileiro em matéria ambiental, especialmente as dificuldades que a falta de concentração de informações gera no enforcement das normas ambientais, é obrigatória a reflexão sobre as possibilidades de aprimoramento dos nossos arranjos institucionais. Nós precisamos tornar o arranjo institucional econômico-ambiental muito mais eficaz, com o menor espaço possível para que não conformidades oportunistas ocorram, com melhor acesso pelas partes interessadas às informações ambientais pertinentes a ela em cada etapa da sua vida. E também para reduzir as assimetrias informacionais e os custos transacionais, promovendo com isso o desenvolvimento econômico sustentável e com foco na erradicação da pobreza. Esse foi mais um Cartório Contemporâneo. Foi um prazer ter a sua companhia nesse dia maravilhoso. Até a semana que vem.